Olá, olá, olá! Tudo bem com vocês? Hoje o nosso bate-papo vai ser a respeito de acomodação. É isso mesmo. Vou fazer o meu intercâmbio e aonde eu fico, gente? Meu nome é Renata Dias, eu sou especialista em educação internacional. E o nosso papo de hoje é falar sobre vou estudar, vou fazer meu curso por um mês, 6 meses, um ano, mas aonde eu fico? Aonde eu vivo? Aonde eu moro? Então vamos lá saber um pouquinho quais são todas as opções disponíveis? E aí, pessoal, é o seguinte: existem muitas opções disponíveis. O que vai depender? Muito do seu perfil, do seu estilo de vida, se você está aberto ou aberta a compartilhar quarto, banheiro, tá? Então vamos lá. Muitas pessoas querem ter uma experiência completa e falam assim para mim: "Ah, Rei, eu queria muito ficar em casa de família no exterior. É possível?" É possível, com certeza. E aí, como é que funciona? O que que eu faço? Para casa de família, pessoal, normalmente existe a meia pensão, o que é bem bacana, café da manhã e o jantar. Isso já ajuda bastante o intercambista com as finanças, né? O que que ele vai levar de dinheiro, enfim. Então, o pacote já inclui ali a meia pensão, algumas até 3 refeições, tá? Lembrando que no exterior, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, não é comum eles almoçarem assim como nós brasileiros, né? Aquele bom de garfo, fazer aquele pratão. Não, não. São lanches. Pack lunch. É bem tranquilinho, tá? Então, é possível, em casa de família, você ter a opção de pensão completa, meia pensão é mais comum, tá bom? Então, isso ajuda bastante o intercambista. Importante saber também que nas casas de família existe um perfil para 18 mais e um perfil para 18 menos. O que eu quero dizer com isso? 18 menos são menores de idade, normalmente vão estudar para fazer o ensino médio, ou então férias de verão, né, que é o summer camp, ou férias de inverno, o intercamp. Então, são famílias que já estão mais acostumadas a receber alunos menores, com idade abaixo de 18 anos, então estão preparadas para isso. Então, é um outro perfil, vamos dizer assim, de família. Para 18 mais, 19 mais, já são adultos, que normalmente vão fazer curso de idiomas, inicialmente vão ficar na casa de família, depois mudam para outro tipo de acomodação. Então eu falo brincando que são muitas chegadas e partidas. E aí, para 18 mais, existe a casa de família, como eu disse para vocês, só que, como é que eu posso dizer? É, é um modelo tratado como um negócio mesmo, né? Então, a família se disponibiliza, se cadastra, né? A gestão é da escola de idiomas ou da agência, enfim. E aí, essa família não tem tanto contato como uma família de high school, por exemplo, que é super próxima. A família de curso de idiomas, ela acaba deixando o estudante mais independente, enfim, não tem tanto contato. O que eu quero dizer é que não criem muitas expectativas com isso. Então, você vai ter o seu quarto, você vai ter a sua privacidade, as refeições combinadas vão ser servidas, mas nem sempre esperem para que eles sejam próximos para um churrasco, assistir filme juntos. Então a gente tem que balizar um pouquinho. Vai depender muito da família, do momento, enfim, tá? Mas eu gosto sempre de conversar um pouquinho sobre o alinhamento de expectativas. Um outro ponto legal para dividir com vocês não é uma regra, mas é mais comum isso acontecer. As casas de família, elas costumam ficar um pouco mais distante da escola de idiomas, por exemplo,
tá? Do curso de inglês, francês, enfim. Então, normalmente, elas ficam mais distantes, em bairros mais afastados, bairros de casas, né? E aí o aluno tem que tomar o transporte público, seja ônibus, metrô ou ônibus e metrô. Muitas vezes ele pode demorar 1 hora para vir, 1 hora para voltar. Isso aconteceu comigo, aconteceu com a minha filha, acontece com muitos estudantes e ok, né? Até porque tem muitos países onde as pessoas fazem intercâmbio que o transporte funciona, é seguro, você aproveita para ir conhecendo novas culturas, coloca sua música também ali para ir curtindo, vai estudando. E a gente, falando por mim, tá, pessoal, que mora aqui em São Paulo, capital, 1 hora, né, gente? O que que é 1 hora? 1 hora a gente vai daqui até o bairro vizinho. Então, né, a gente já está meio que acostumado com as distâncias, com o trânsito, enfim. Então, as casas de família normalmente são mais afastadas. Não quer dizer que é ruim ou que é certo ou errado. Só é importante mesmo o alinhamento das expectativas. Nas casas de família também, normalmente você tem um quarto só seu, ou você pode compartilhar. Precisa entender direitinho as regras daquela casa, daquela escola ou do programa, tá? Você pode compartilhar, às vezes, com um colega ou uma colega que você está indo junto, ou com um colega novo, ou você pode ter o seu quarto privativo e o banheiro privativo também. Porém, é mais comum que o banheiro seja compartilhado com outros estudantes que estão na casa. Então, isso é bastante comum. Você vai ter o seu quarto, com a sua privacidade, tá? Mas, o que que acontece? O banheiro, ele acaba sendo compartilhado com você, né? E com mais 2 ou até 3 estudantes, dependendo da casa. Tem famílias que é muito comum isso no exterior ter o basement, o porão, que é super próprio para isso. Então, tem banheiro, tem quarto, tem uma salinha. Isso é muito comum deixar esse espaço separado para os intercambistas. E aí, o que que acontece também? O pessoal me pergunta, e como é que eu faço? Eu mesma vou ter que lavar minha roupa? Como é que eu faço? Como é que eu acesso? O que que acontece normalmente? No primeiro dia, nos primeiros dias, a família, a host mother ou a host family, enfim, ela vai combinar com você algumas regras e vai te apresentar a lavanderia, onde lava e seca a roupa, que é muito comum ter a máquina de lava e seca e não varais. Lembre-se disso. Varal, pia, isso é muito comum aqui no Brasil ou nos países da América Latina, tá? Ou então, há casos também, por exemplo, aconteceu comigo, que toda sexta-feira a minha host mother passava com a cesta de roupas para recolher as roupas sujas da semana, roupa de cama, roupa de banho, e ela mesma lavava, secava e trazia de volta para mim. Então vai depender muito do que for combinado contigo ali na casa. Se de repente você precisa lavar sua própria roupa, eles vão ensinar, eles vão mostrar. Vão mostrar, olha, aqui fica o sabão, amaciante, ou você tem que comprar o seu para você poder usar. Então, normalmente é assim, tá? E aí, além da opção de casa de família, que é bastante comum, tem também a opção de residência estudantil. Vários tipos de residências estudantis, casas mesmo ou apartamentos. Todos eles geridos pela escola ou pela agência. Então, tem um padrão, tem políticas, tem regras. E qual que é a diferença? Básica. Normalmente, as residências estudantis são mais próximas das escolas. Nem sempre, pessoal, ficam dentro das escolas, dentro dos campos. Algumas sim, outras não. Vai depender muito do seu programa de estudos, tá? Mas normalmente elas ficam próximas à escola. Algumas você consegue até caminhando ou de transporte público, 15, 20 minutos é bem tranquilo, tá? Não tem a meia pensão nem a refeição completa. Então, nesse caso, o estudante vai fazer o seu mercado, vai cozinhar, vai fazer o seu café da manhã, seu almoço, seu jantar.
Aí o que que acontece? Cada um tem o seu quarto também, ou pode ser compartilhado, ou ainda pode ser suíte. Gente, um segredinho, brasileiro, a gente gosta de uma suíte, de um banheiro privativo. Isso é do nosso perfil, tá? É muito comum. Outras nacionalidades acabam compartilhando, o que é muito comum isso no intercâmbio. Então você pode ter o seu quarto com suíte ou o seu quarto compartilhado. E aí vai ser um apartamento, o seu quarto e mais 2 quartos, uma sala comum com televisão e uma cozinha comum também com todos os utensílios para você utilizar, além de geladeira, fogão, micro-ondas, máquina de lavar louça. E aí cada estudante guarda seus mantimentos no armário, na geladeira e faz a sua própria refeição, cozinha, no caso, tá? Então isso é muito comum em residências estudantis, para todas as idades, tá? E aí existem muitos tipos de residências estudantis, com prédios super completos, com piscina, academia, lava e seca roupas. Então costuma ser bem completo, muitas opções interessantes, sempre numa região mais central, próximo a estações de metrô ou pontos de ônibus. Então vai depender muito do seu perfil, se você prefere casa de família ou residência estudantil. E é também, gente, ainda outras opções. Algumas pessoas acabam fazendo a matrícula do curso, enfim, fecham todo o pacote, material, tudo certinho, e às vezes ficam na casa de colegas que vivem lá. Aí é só combinar com um amigo para colocar o quê? Mais água no feijão, né, gente? Então, é possível também você fechar o seu curso e, de repente, você já tem a sua acomodação nesse país, seja de amigos, familiares, colegas, ou ainda há algumas opções. Eu tenho alguns estudantes, 40 a mais, 50 a mais, que preferem mais privacidade e preferem alugar um estúdio, alguma coisa nesse sentido, que eles fiquem mais à vontade para, enfim, cozinhar, lavar roupa, secar roupa, receber visitas, enfim. Porque é importante dizer, pessoal, que nas casas de família e nas residências estudantis tem regras e políticas para você receber amigos, colegas, vizinhos, tudo mais, tá? E claro, vai depender muito da sua idade também e do país que você está indo. Por quê? Tem alguns países que não permitem, por exemplo, que estudantes menores de idade fiquem em residências estudantis. É permitido, por exemplo, somente casas de família. Então, é sempre importante conversar com seu especialista em educação internacional, com a sua agência de confiança e trazer de verdade como é o seu perfil, para que essa pessoa, esse consultor, traga ali realmente o que você precisa, o que vai ser legal, para que você desfrute do seu intercâmbio da melhor forma possível. Porque você tem toda a questão de assessoria com o seu curso, o que é extremamente importante, muito sério, mas também a gente tem que ter muito cuidado e muita atenção para escolher a melhor opção em relação a investimento, localização, conforto, em relação à acomodação. Há alunos que ficam muito tempo. E aí vale mais a pena, dependendo do tempo que você for ficar, tem alunos que ficam mais de um ano, aí realmente acabam seguindo o modelo de aluguel e também acabam dividindo com outros colegas estudantes ali para rachar a conta, dividindo o AP, dividindo o aluguel, aquecimento, luz, enfim. Então tem que pôr tudo na ponta do lápis. Normalmente, né, gente, assim, as agências oferecem o primeiro mês de acomodação, mas estão super aptas a já fechar o segundo, terceiro semestre completo. E há alunos que preferem só fechar o primeiro mês, até para chegar, né, gente? A gente chega meio que fora de ramal, depois de viajar o mundo, você chega meio abilolado, você quer alguém te esperando no aeroporto e que te leve para acomodação, porque aí você vai chegar, guardar suas coisas, descansar, tomar um banho, fazer aquele reconhecimento do local,
ver o que que tem perto, uma farmácia, um mercadinho, um shopping, né? Depois fazer o caminho da escola. Então tem todo aí um processo. Então é super importante fazer esse planejamento, entender esses tempos e movimentos, saber aonde você vai ficar. E algumas pessoas preferem, olha, já fecha o primeiro mês de acomodação ou os 2 primeiros meses para eu me adaptar, me sentir confortável. E depois, o pessoal que vai ficar 6 meses, um ano, acaba conhecendo outros colegas e tem muitas opções aí no mercado para dividir apartamento ou realmente fazer aí um contrato maior de aluguel, tá? Então, gente, são todas essas opções. Eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho a clarear aí o que é possível e o que não é. Ah, e lembrei de mais um, gente. Sim, dependendo do destino, tem opção de hotel também, tá? Tem opção de hotel, claro, checar custo-benefício, mas tem hotéis fantásticos, como acomodação. Um exemplo é Emirados Árabes, Dubai. Acomodações incríveis, super acessíveis, com ótimo custo-benefício. Então, é possível também. Há casos também, por exemplo, que a família toda vai fazer o intercâmbio. Tem opções especiais para acomodar a família, o que é muito legal. Em casa de família, em residência estudantil, ou então, se a família prefere ficar um pouquinho mais à vontade, alugar um estúdio, uma casa para se acomodar enquanto faz os seus estudos. Eu acho que eu não me esqueci de nada. Casa de família, residência estudantil, hotel, se possível, ou aluguel de um estúdio, uma casa, um quarto, ou rachar com a turma. Enfim, existem muitas possibilidades. Ficar na casa da família, do amigo. Por isso que intercâmbio é legal, gente. Faz amigo pelo mundo. Depois você fala: olha, tô indo aí estudar. Ficar um mês na sua casa, que delícia. Tá? Também é possível. Então é isso, gente. Deixem as dúvidas aqui. Interajam comigo. Não deixem de deixar o like para mim, deixar alguns comentários, dúvidas, elogios, que vocês quiserem, tá? Para apoiar o canal. E logo, logo eu venho com mais novidades a respeito de intercâmbio. Vem muita coisa boa por aí, muita novidade. Eu tô aqui sentadinha, onde eu faço as minhas consultorias, enfim, mas daqui a pouquinho nós vamos bater perna. Aguardem, tá bom? Um beijo e até!